O mar é Deus e o barco sou eu. No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aí aberta, o seu celular aberto, que nós vamos navegar hoje pela palavra de Deus. Preciso dar algumas explicações antes de começarmos completando ou dando uma palavra introdutória daquilo que nós estamos fazendo durante essas 7 semanas, essas sete quartas-feiras. E aqui não tem nada a ver com essas histórias que tem por aí, que andam, né? As 7 não sei o que, as 7... Não tem nada aqui. É uma jesuicidência, são 7 parábolas, são quartas-feiras, 7 quarta-feira. Tá bom? Não tem nada cabalístico aqui não. Mas quisemos começar essa série de estudos bíblicos expositivos. O que é que você quer dizer, pastor, com estudos bíblicos expositivos? O que eu quero dizer é que eu desejo que você saia daqui hoje sabendo tudo o que é joio e o que é trigo, e que você diga para todo mundo: eu sou trigo, o joio é o cão, o inferno está cheio de joio, eu sou trigo, do bom. Nem Dona Benta é melhor do que eu sou muito melhor do que o trigo. Amém? Então o apóstolo Mateus foi um dos 12 apóstolos e também autor do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo São Mateus. O apóstolo São Mateus aparece em todas as listas que relacionam os discípulos de Jesus. São elas, se quiser anotar: Mateus 10, 3, Marcos 5, 18, Lucas 6, 15, Atos 1, 13. Vale salientar que este culto estará disponível no YouTube, então você pode depois ir lá, rever, compartilhar. Mas se quiser anotar aqui também pode, é bom porque aí o pregador fica animado vendo vocês anotando. Apesar do apóstolo São Mateus ter sido um dos 12 apóstolos e também ter escrito um dos 4 evangelhos, e nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos semelhantes. Na linguagem teológica, chamam esses 3 evangelhos de sinóticos. Eles são parecidos, eles quase não têm distinção. Só o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, é que é poético, tem uma licença poética, e João então escreve de forma muito bonita. Então não se pode encontrar tantas informações biográficas sobre quem foi Mateus, o apóstolo São Mateus. Na verdade, além das listas com o nome dos discípulos, o apóstolo São Mateus aparece apenas em 2 episódios no Novo Testamento. Um apóstolo culto, um dos mais cultos, se não o mais culto, do colegiado apostólico de Jesus. Como se deu então a escolha do apóstolo Mateus? Por que nós preferimos estudar as parábolas do reino? E essas 7 parábolas que nós vamos ver aqui, eu, o reverendo Fred, o seminarista Renato, o ministro Rafael, nós estamos estudando, querendo chegar a um consenso expositivo para que sigamos em uma linha só. E por que nós optamos por Mateus? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, ele é completo. Ele traz um cara que era apegado às tradições judaicas, e ele tinha essa vocação de ser erudito. Então, um dos relatos em que o apóstolo São Mateus aparece na narrativa bíblica, além das listas dos apóstolos, descreve justamente sua chamada para ser discípulo de Cristo. E uma curiosidade sobre isto é que a escolha do apóstolo São Mateus, ela foi feita individualmente. Todos os outros 11 apóstolos, Jesus chamou, ou seja, no bando, né? Como diria o Matuto lá de Nazaré da Mata, de tuia. Chegava assim e viu Pedro, Tiago, olha, vem, me segue. E vinha outro, vem cá, Bartolomeu, Tiago, vem, vamos embora. Mateus não.
Mateus foi um convite de Jesus, não convite, Jesus não convida, mas Mateus foi convocado por Jesus, foi uma convocação individual. O apóstolo São Mateus, de todos os apóstolos, como disse agora há pouco, era o mais culto, era um funcionário importante do Império Romano. O texto que nós lemos nos informa que o apóstolo São Mateus era um publicano. O que vem a ser publicano, pastor Marcelo? Essa classe de trabalhadores era extremamente desprezada pelos compatriotas, pelos irmãos judeus, desprezada pelos demais judeus porque eles acreditavam que um publicano como Mateus era traidor das tradições judaicas. Então Mateus era aquele cara que todo mundo, os judeus e as judias, o povo judeu dizia, pô, esse cara é um traidor, como é que esse cara pode trabalhar para aquele que vive nos extorquindo, vive nos explorando? E Mateus era esse sujeito. Há uma série que Renato até me sugeriu que eu visse, como é o nome daquela série? Ben Chosen, é isso? The Chosen. E eu comecei a ver, mas a licença poética da série é tão que eu tive um ataque, eu parei de ver, entendeu? Foi essa que você mandou para mim também? Ah, Lúcio me mandou. Então, quando eu comecei a ver a história de Mateus e a história de Jesus, eu tomei um ataque, entendeu? É muita licença poética, né? Mas Mateus é exatamente aquilo que está ali naquela série. Mauricinho, arrumadinho, todo o cabelo pintado, na brilhantina, é aquilo mesmo. Mateus era legalista, então, de acordo com o contexto histórico da passagem, é possível que Mateus estivesse sob as ordens de Herodes Antipas. Pense no sujeito que era perseguidor do povo judeu. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, era aquele cargo, o cara vivia para perseguir, e Mateus, ele tem esse feeling, vamos assim dizer, não, eu preciso escrever para o meu povo, eu preciso escrever para o meu povo judeu. Então, considerando o ofício que desempenhava, o apóstolo São Mateus provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo dos discípulos de Jesus. Jesus encontra Mateus sentado, diz o texto sagrado, na coletoria. Ele era um coletor de imposto, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum. Eu disse aqui domingo passado que 80% do ministério de Jesus ele exerceu em Cafarnaum, não é? Aquela cidade, como disse no discipulado lá, né? Aquela cidade que todas as brechas estavam fechadas, sob a proteção daquele que é filho, né? Então diz assim, e ordenou, veja aí, Mateus capítulo 9, versículo 9, abra sua Bíblia, o seu celular, Mateus capítulo 9, versículo 9. Quem achou? Não, mas não vai, porque o povo não vai ouvir. Diz assim, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Fácil, né? É impressionante como antigamente era mais fácil de seguir, né? Esse local que o apóstolo São Mateus estava, eram postos fiscais, geralmente estabelecido em entradas das cidades, pontes, canais, margem dos lagos. Então, o que é que a gente começa a deduzir de forma muito prática, biográfica, quanto a Mateus? O apóstolo São Mateus também era chamado de Levi. E Levi, eu e você, nós sabemos que Levi era uma das 12 tribos de Israel. Alguém lembra qual foi a porção de terra que sobrou para a tribo de Levi? Quantas? Nenhuma. Exatamente, cala tua boca. Seminarista, ninguém pode. Então foi aquela tribo que não teve nenhuma porção de terra. Era a tribo que ficava para cuidar do culto. E Mateus, o nome de Mateus original era Levi. Mas, diz o texto sagrado, que ele optou em ser chamado de Mateus. E se você vai e ver tudo isso, por exemplo, se você vai para São Marcos, capítulo 2, versículo 14, veja aí, São Marcos, capítulo 2, versículo 14,
Confere isso que estou dizendo, São Marcos 2,14. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Se você vai para Lucas, capítulo 5, versículo 27, Lucas 5, 27. Meu filho, vocês estão tudo doidinho, né? Vamos lá, né? Lucas, capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Você que está em casa, pega a sua Bíblia também. Não fica só mangando aqui do povo, não. Pega a tua Bíblia e acompanha aqui, tá bom? Bíblia, celular, está valendo tudo. Entendendo então que Levi e Mateus são as mesmas pessoas. O ministério do apóstolo São Mateus. Na ocasião, o apóstolo São Mateus aparece dando uma grande festa, um grande banquete. Lucas 5:29, Marcos 2:15 ratifica isso. E Mateus capítulo 9, versículo 10 diz: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E o Flávio Joséfo, que é um biógrafo muito conhecido, que todos os teólogos ou seminaristas ou quem quer referendar alguma coisa, Flávio Joséfo diz que Mateus diz que após Pentecostes, a descida do Espírito Santo, Atos 2, diz que Mateus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, foi ser missionário na Etiópia, Macedônia, Síria e outras localidades daquela região ali. E os historiadores dizem que Mateus foi morto, não martirizado, mas em uma perseguição pelos soldados de César, através de uma espada que lhe atravessou o coração e transfixou lá atrás. Ele morreu assim. Então, eu quis trazer essa história de Mateus para que você saiba quem foi Mateus. Agora, tem um livro muito bom que eu quero sugerir para você: Os 12 Apóstolos, do Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. É muito bom. Onde tem, pastor? Nas edições paulinas. Você vai lá, diz que me conhece. Tem desconto nenhum, mas faz a propaganda minha. Vai lá. Pastor Marcelo. Os 12 Apóstolos, do Papa Bento XVI. Espetacular. Espetacular. O Papa Bento é um dos teólogos mais competentes que já existiu na face da terra. É católico, o que é que tem? Não vai para o céu não? Tu acha que só tu que vai para o céu? Vai todo mundo para o céu, menino. Vai chegar lá no céu, vai dar de cara com Madre Teresa de Calcutá. Oxe, ela está aqui, tá. Cadê fulano? Ficou. Entendeu? Vamos todos para o céu. Então, por que Jesus usava parábola? Parábola, meus irmãos, é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Sabe o que é que eu aprendi no seminário? E eu digo isso muito aos seminaristas daqui da nossa paróquia. Seminário é bom? É. Mas seminário serve para você, para mim. Porque quando você vem aqui nesse púlpito, no domingo ou na quarta, como nós estamos agora mudando esse formato do culto carismático, a pessoa quer saber quem é Jesus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele perdoa, que Ele está junto, que Ele cuida. Ninguém quer saber os seus conhecimentos teológicos. É isso que a gente tem que aprender. Então Jesus era um homem extremamente sábio, culto, mas falava de um jeito que a pessoa mais erudita compreendia e o mais fraquinho compreendia. E eu morro de rir quando eu vejo aqui, aqui não, porque ninguém tem aqui, mas de vez em quando eu vejo uns doidinhos por aí, né, falando, e citações em grego, não é? E cita não dá a tradução, nem a closed caption tem lá embaixo, para a gente saber o que é que o danado está falando. Então, vamos falar fácil. Já dizia o sábio, né? Quem não se comunica, se trumbica. Devemos se comunicar. Então, Jesus usava as parábolas como uma forma de dizer aquilo que era difícil de forma simples. Parábola do joio. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 13, versículo 24. A parábola do joio e do trigo fala sobre a existência do mal e do bem.
e a definitiva separação entre eles. Há uma dicotomia, ou seja, há uma separação daquilo que é bem, daquilo que é mal. Nós sabemos disso desde que o mundo é mundo. A Bíblia diz que no céu todos viviam bem. E isso já surgiu lá em Gênesis, capítulo 2, salvo engano, quando há a queda do homem. Então, qual é, pastor, o contexto histórico? O que eu quero dizer com contexto histórico? Contexto histórico, quando eu digo, ou quando nós aqui no púlpito ou agora, eu digo assim, olha, eu quero lhes falar sobre o contexto histórico. Eu estou dizendo, o que estava acontecendo quando Jesus de Nazaré contou a parábola do joio? O que é que Jesus, por que é que ele quis contar isso? A parábola do joio e do trigo. Jesus de Nazaré comparou o reino dos céus a uma lavoura, a uma plantação. Este homem semeou boa semente, trigo, em seu campo. Mas durante o seu período de descanso, veio um adversário, semeou joio, e no meio do trigo, veja o que é que diz o versículo 20, deixa eu ver, misericórdia, a letra está bem pequena aqui no iPad, misericórdia, 31, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O que é que a gente começa a entender? O salmista diz que Deus não dorme, foi o que Renato leu, não dormita aquele que guarda, que te guarda. Dormitar quer dizer, ele não cochila. Deus nem cochila, nem dorme, ele está sempre vigiando. Mas diz o texto sagrado, nessa parábola que Jesus conta, que ele semeou a semente boa, veio o inimigo enquanto ele dormia, e também semeou a semente mal. Passando o tempo, o trigo cresceu, frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Versículo diz assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ao constatarem que havia joio entre o trigo, os servos do dono do campo lhe interrogaram sobre o porquê da presença de joio na plantação, e se na verdade apenas o trigo havia sido semeado. Sabe o que é que a gente começa a aprender de cara, já de agora? É que eu e você somos responsáveis pela nossa lavoura, pela nossa vida. E como é que esses joios, como é que essas sementes do mal começam a brotar? Quando eu e você abrimos espaço, quando eu e você baixamos a guarda. Quando eu e você prometemos que vamos cumprir isso, isso e isso, e de repente você se deixa ser levado por questões que você sabe que você vai cair. Por isso que os servos desse homem que Jesus contava, que era ele mesmo, diz assim, os servos do dono do campo dirigem-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Qual é a pergunta que nós fazemos quase que sempre? Por que é que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão direitinho, sou tão bonitinho, sou tão correto, e por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que nós estamos passando por esse momento difícil, especialmente aqueles que vivem e têm o seu trabalho nas artes, o caso aqui do nosso Almir, e tantos outros, no mundo todo. Ontem teve uma manifestação, eu não sei se em Paris ou em Barcelona, vários empresários da arte, ou seja, da parte de música, e a gente fica se perguntando, e o agricultor respondeu aos seus servos, que o inimigo havia feito aquilo. Prontamente seus servos se disponibilizaram a arrancar o joio do meio da plantação do trigo, mas o dono do campo impediu que eles fizessem isso. Eu sou técnico agrícola, não parece, mas sou. Meu pai queria que eu fosse agrônomo, mas eu convenci a ele que não ficaria nada bom eu agrônomo com medo de sapo, ia ser uma desgraça. Então ele se convenceu que eu ia ser pastor. Mas eu não entendia essa compreensão, o que era joio e o que era trigo, até que um dia eu vi, até teve um vídeo que rolou a semana passada, etc. Mas se você tem a oportunidade de ver em loco mesmo, você vai ver que o joio, quando ele está começando a brotar, ele é igualzinho ao trigo. Mas quando passa alguns meses e o trigo começa a ser abastecido pelas sementes,
e ele vai ficando recheado das sementes, quanto mais recheado o pé do trigo vai ficando, mais curvando ele vai se curvando, porque o peso das sementes faz com que ele vai se curvando. Como o joio não tem nada, quanto mais cresce ele fica mais soberbo. Olha que analogia boa para a nossa vida. Quanto mais você é de Deus, mais se consagra, mais ora, mais jejuma, mais lê a Bíblia, mais você tem vontade de joelho ficar. Mais você tem vontade de buscar. E quanto menos você faz isso, mais você se acha. Você acha que não precisa de nada. E quando alguém diz, estou orando por você, não ore por fulano, que eu já estou muito bem. Então, segundo o dono, disse assim, olha, ao arrancar o joio, vocês podem também arrancar o trigo. Por isso que o cerne dessa parábola é para que eu e você entenda uma coisa de cara. Nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos buscando a consagração, uma vida reta, honesta, digna, e nós estamos crescendo, vamos em frente. Mas quando vier o dia, o grande dia, ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, meu irmão. E só sobe quem é dele. Filho de crente não é crentinho, é qualquer coisa. A salvação é individual. É individual. Então você pode se dar muito mal. Desculpa a expressão, você também está me ouvindo. Tome tento. Então ele ordenou que deixassem crescer o joio do trigo junto até o dia da ceifa. Neste dia, porém, os ceifeiros teriam ordens para colher primeiro o joio e separá-lo para queimar. Então o trigo seria guardado em celeiro. Olha que coisa interessante, a gente precisa entender de cara. O dono da lavoura diz, primeiro, quando estiver pronto para a colheita, colham primeiro o joio. Não é esquisito? Por que não pegar logo o trigo? Por que não pegar primeiro o trigo? Lembra do que eu disse? Porque o trigo, quanto mais cheio, mais curvado, mais caído ele ficará. Então o joio fica ereto. Então, na minha exegese, hoje saiu. Penso quando não sai não. Na minha exegese, eu acho que o cabo vai passando assim, pegando tudo. Não é? É mais fácil colher. E isso é uma realidade na nossa vida. Quem é que suporta gente soberba, gente metida? Não é? Misericórdia. Quando você e eu, a gente vê gente dessa natureza, dá vontade de, né? Vai com Deus, né? Aquela coisa assim, muito chato. Vamos lá, vamos correr. Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar o trigo, desde que cresçam juntos até a colheita. E aí, eu quero agora ir para o contexto da parábola do joio e do trigo. Nós vimos o contexto do texto. Qual é o contexto dessa parábola? O que é que Cristo deixou, assim, sobre aviso? Jesus pronunciou a parábola do joio e do trigo, num determinado dia em que saiu de uma casa e se assentou-se à beira do mar da Galiléia. Naquele dia, uma grande multidão se reuniu perto dele, então ele subiu no barco, enquanto a multidão ficou em pé, na praia, escutando seus ensinamentos. Naquele mesmo dia, preste atenção, naquele mesmo dia, Jesus pronunciou uma série de pelo menos 7 parábolas sobre o reino dos céus. Por isso que essas 7 parábolas, quando alguém disser para você, você já leu sobre as 7 parábolas do reino? Sei, eu estive lá na paróquia, minha paróquia, Deus Conosco, fez uma série de sermões, eu estou craque, achei de tudo. Cuidado para não ser que nem joio, né? Sei um pouquinho. Primeiro ele contou 4 parábolas. Jesus é pedagógico, gente, é impressionante. Quer aprender a dar aula, a ser uma pessoa boa, lê a Bíblia. Só é ler as historinhas de Jesus. Ô caba bom. Não tinha pedagogo melhor do que Jesus. Luciana, que é professora nata. Luciana falando com a gente aprende. A gente fica assim, nem abestalhado. Que ela sabe ensinar. Olha que coisa interessante. Jesus contou 4 parábolas logo de começo. O semeador, o joio, o grão de mostarda e o fermento.
Já as 3 últimas parábolas, ele conta exclusivamente para os seus discípulos. Por quê, pastor? Porque tem coisas na nossa vida, na minha vida e na sua vida, que não é tempo para contar a todo mundo. Tem coisas que você não precisa saber agora. Por exemplo, tem coisas que você precisa saber agora. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai para o inferno. Eita, é crente. Não, é porque está na Bíblia. Mas você não precisa saber tudo sobre o livro de Apocalipse, não precisa. Vai com calma. Então, o que é que ele começa então a distribuir com seus apóstolos? Essas 3. A parábola do tesouro escondido, a parábola de grande valor e a rede. Muitos são os obreiros, muitos são aqueles que estão ali, poucos, grande é a seara, poucos são os que estão prontos para esse processo de evangelização. Então, provavelmente, a parábola do joio e trigo foi contada na sequência da parábola do semeador. Só que o reverendo Fred, na semana passada, ele conta a parábola do semeador, onde o homem vai espalhando a semente boa, e uma semente cai no terreno, o outro, são 4, etc. Mas aqui não. Aqui o homem, ele coloca semente, e alguém vem na calada da noite e joga também sementes ruins. Então, ambas as parábolas possuem certa semelhança. Sabe o que é que a gente começa a aprender? Ao mesmo tempo, elas também possuem diferenças significativas. Na parábola do semeador, só um tipo de semente. E na do joio, uma semente boa, que eu e você sabemos qual é, mas Satanás vem e começa a plantar as suas ervas daninhas. E eu aqui me lembro do que diz Cantares de Salomão: apanhar-me as raposinhas que destroem as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E aí você só vai se dar conta do que é uma raposinha. Tem gente que hoje gosta de criar animais mais exóticos, né? Eu sou de um tempo que a gente criava ou cachorro ou gato. Hoje as pessoas criam tudo, de cobra, gato, raposa. Não dá, gente. Quero correr. Na parábola do joio e do trigo, há 2 tipos de semente, a boa e a ruim. Então, a ênfase é posta no semeador, sobretudo na forma com que ele trata a realidade de haver semente ruim. Por último, o inimigo aparece, faz uma maldade. E finalizando, a aplicação da parábola do joio. Qual é a aplicação que eu tiro nesta noite, nessa segunda noite dessa série de 7 estudos expositivos sobre as parábolas do reino? O que é que eu posso aprender desta noite? Espero que você tenha me acompanhado, você que está aqui e você que está aí na sua casa. O próprio Jesus de Nazaré explicou a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos. Ele não tinha entendido esta parábola, e depois de Jesus ter despedido a multidão, então Jesus começa a dar explicação. Jesus explicou a parábola dizendo que o homem que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, ele, Jesus de Nazaré. E aquele que semeia o que não é bom é Satanás, é o diabo, aquele que divide. E Jesus, ele mesmo se autoproclama Filho do homem. Olha, aprenda uma coisa: todas as vezes que no Novo Testamento você puder ler essa expressão Filho do homem, não tem coisa que mais simbolize Jesus do que Filho do homem, porque expressa a natureza totalmente 100% humana de Jesus, mas 100% também divina. Ele era 100% homem e 100% divino. Este é um título muito significativo. O campo, na parábola, serve como representação do mundo. Onde é que você está? Há um livro bem antigo, que quem é mais antigo na fé conhece com certeza. Floresça onde está plantado. Não sei quantos aqui já leram, ou você que me acompanha, mas esse livro é um pouco piegas, mas é interessante lê-lo. Ou seja, florescer onde você está plantado. Você tem que, olha, a semente que você não pode ser diferente do fruto que você vai dar.
Você é filho da luz, então você tem que ser luz. A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto que o joio representa os filhos do maligno. Há um comentarista aí, de uma TV, e eu fiquei chocado, porque ele disse que era fascinado por ler tudo do demônio, era fascinado por Lúcifer, e leu muito sobre Lúcifer, gosta muito de Lúcifer, etc, 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 misericórdia. Ele andou por uns tempos envolvido com cocaína, etc. É uma questão ética, eu não vou dizer, porque vai que tem esse negócio agora está no mundo todo, aí eu digo, né, também um processo, graças a Deus que Lúcio me defende. Defende, Lúcio? Mais ou menos. Consequentemente, o inimigo que semeou o joio é o diabo. E por último, concluindo, a ceifa representa a consumação dos séculos e os ceifeiros dos anjos. Os anjos ao serviço do Senhor no dia final, como ceifeiros, e o inimigo serão lançados na fornalha ardente de fogo. Então, o que é joio, o que é trigo? O que é joio e o que é trigo? E eu respondo para você: joio cresce reto e não verga. O trigo, quanto mais cresce, ele verga, cheio de semente. Portanto, enquanto o trigo é base dos mais variados alimentos, o joio é uma erva daninha. Que eu e você aprendamos hoje a diferença de ser trigo. E quando Jesus conta essa parábola, para que eu e você estejamos espertos, como diz São Pedro, nas suas epístolas, segundo São Pedro, se não me engano, 2 Pedro, quando ele diz que nós precisamos vigiar, porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, esperando a oportunidade de nos tragar. Nós devemos nos revestir, como diz São Paulo em Efésios 6, da armadura de Deus. Nós devemos também nos revestir, como diz São Paulo a Timóteo, rogando para que Timóteo conhecesse a palavra de Deus, que manejasse bem a palavra de Deus, como alguém que não tem do que se envergonhar. Então, gente, Deus abençoe a todos vocês, e espero que vocês tenham aprendido um pouquinho do que seja a parábola do joio. E você que está em casa também, compartilha amanhã esse vídeo, esse estudo bíblico expositivo com alguém que você gosta. Amém. Vamos louvar, e quero chamar